Bom dia, meu nome é Rita Domingues, eu sou coordenadora do Instituto Vencer o Câncer e hoje a gente está aqui numa live para falar sobre direitos de pacientes. E para isso nós convidamos a doutora Andréa Bento, uma amiga querida, fundadora do Colabora com o Futuro, ativista há mais de 8 anos nessa luta pelos direitos do paciente. E a gente vai começar falando sobre políticas públicas. Doutora Andréa, o que são políticas públicas? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Políticas públicas é uma pergunta que fazem muito para mim. Como que é trabalhar com políticas públicas? Políticas públicas é quando nós, da sociedade civil, todas as pessoas se juntam para mudar o cenário político desse país. Em várias questões de educação, saúde, economia, direitos humanos. E a grande importância de se trabalhar políticas públicas são das pessoas se juntarem para mudar, para convencer um tomador de decisão, alguém do governo, a acolher a sua luta, o motivo da sua causa. Tá. Com relação a isso, como é que um cidadão pode contribuir? Como é que o cidadão faz? Porque assim, a gente pode ter um manifesto das pessoas ou pode ter outros instrumentos. Quais são eles? Tem vários instrumentos para se trabalhar políticas públicas. A gente pode fazer uma greve, a gente pode convidar e convocar várias pessoas da sociedade civil, ONGs, representantes da sociedade, para estar no momento certo, na hora exata, em determinado local. Tudo isso para chamar a atenção dos tomadores de decisão. Como a gente pode participar de uma consulta pública, a gente pode fazer um manifesto, a gente pode fazer uma carta pública, chamar a atenção via Facebook. Qualquer ação que chame a atenção dos governantes, qualquer ação organizada, que a sociedade civil chame a atenção das pessoas que tomam as decisões sobre um determinado tema. Entendi. Hoje nós temos alguma consulta pública aberta para que o cidadão possa fazer sua contribuição, algum manifesto? Na área de saúde, a gente está trabalhando, foi encerrada uma consulta pública da Conitec, dia 23 de agosto, sobre melanoma metastático. O que é essa consulta pública? O governo, a Conitec, que é o órgão que fiscaliza e analisa as tecnologias que vão fazer parte de coberturas do SUS ou não, é um órgão bem rigoroso, que analisa a eficácia e eficiência dessas drogas. Abriu uma consulta pública para melanoma metastático, que foi encerrada agora dia 23, e ela sempre abre essas consultas, que é a oportunidade da sociedade civil se manifestar sobre o interesse dessa droga entrar no rol de coberturas do SUS. Além da Conitec, nós também falamos da saúde privada, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Está aberta uma consulta pública para regularizar o rol de procedimentos em saúde da ANS, dos planos de saúde. Por que esse rol é muito importante? Porque esse rol contém a cobertura mínima que os planos de saúde devem cobrir. Então, quando nós falamos de alguma droga, será que o plano de saúde vai cobrir, não vai cobrir, eu tenho direito, não tenho direito? É através desse rol. Esse rol contempla todos os procedimentos em saúde que as operadoras devem cumprir. O que não está lá passa a ser de mera liberalidade do plano de saúde. Entendi. O Vencer o Câncer hoje ele tem uma luta, um pleito relacionado à quimioterapia oral. Quer explicar um pouquinho? Você fez parte de todo esse projeto? Exatamente. A gente criou o hashtag Sim para Quimio Oral. O que é isso? Nós criamos um manifesto com várias ONGs na área de oncologia para buscar que os medicamentos orais tenham a cobertura domiciliar. Nós já temos essa cobertura hoje, por força de lei, através da senadora Ana Amélia. E o nosso objetivo com esse novo manifesto é que, independente de uma análise de rol de procedimentos que tem toda uma burocracia, uma análise que ocorre a cada 2 anos, essa quimioterapia oral passe a entrar automaticamente no rol de coberturas da ANS após o registro da Anvisa.
Esse é um grande passo e um avanço que nós vamos conseguir, porque pacientes que estão com câncer, dependendo do caso, de uma leucemia, de um mieloma, casos graves, não podem esperar 2 anos para uma incorporação de tecnologia. E essa tecnologia pode salvar a vida dela. Tecnologia oral, né? Antinoplásicos orais. Tecnologia oral de cobertura domiciliar. Perfeito. Bom, se vocês quiserem participar desse manifesto, é simparaquimioterapiaoral.org.br. É simples, é só colocar o seu nome, o seu CPF e vai estar ajudando realmente milhares, centenas de pacientes que necessitam de quimioterapia oral. Bom, vamos para as perguntas? Vamos. Chegaram várias perguntas aqui, dúvidas assim de vários tipos relacionados a direitos dos pacientes. E eu queria que você explicasse um pouquinho, se você puder, quais são os direitos básicos do paciente diagnosticado com câncer. Um paciente com câncer, fala-se muito, direitos do paciente com câncer. Tem-se muitos direitos, mas a gente precisa analisar quais deles eu tenho cobertura, eu tenho direito ou não. Não são todos. Para cada um existe um requisito que você pode ou não se enquadrar. Então, quando é um paciente com câncer que trabalha numa empresa, tem carteira assinada, faz uma contribuição de INSS, ou uma pessoa que não trabalha, mas que mesmo assim faz uma contribuição junto ao INSS, ela tem o direito ao auxílio-doença. O auxílio-doença é um direito que ele passa a ter após os 15 dias de afastamento. Os primeiros 15 dias, quem arca com isso é a empresa que ele trabalha, e pós esses 15 dias será arcado pelo INSS. Como que ele faz isso? Ele agenda uma visita na Previdência Social através do telefone 135. Ele vai passar por uma perícia médica que vai analisar todo o contexto, o laudo. É muito importante que esse laudo esteja atualizado com o CID do câncer, né? E que tudo isso esteja muito claro para o perito do INSS. Ele vai analisar tudo isso e vai dizer se você tem direito ou não. Caso esse pedido seja negado, você pode recorrer ainda dentro do prazo de 30 dias. Qual é o valor desse benefício? Um exemplo, se você contribuiu por 30 meses, vai ser somado esse valor de 30 meses, dividido, e o valor de 91% é o valor final que você vai receber. Outro benefício que você também consegue pela Previdência Social é a aposentadoria por invalidez, desde que seu médico constate que você não é mais capaz para voltar ao trabalho, que essa incapacidade ela não é temporária, né? Ela vai permanecer. Entendi. Bom, eu vou aproveitar que você está falando sobre isso. Eu tenho uma pergunta extremamente interessante aqui, da Morgana Freitas. Ela fez a retirada de mama e ela pergunta: consigo aposentadoria por deficiente devido mobilidade com a retirada da mama? As chances dela conseguir são altas. Tudo vai depender do laudo médico e do perito. Como da mesma forma que eu expliquei do auxílio-doença, se for negado essa aposentadoria por invalidez, também cabe recurso dentro do prazo dos 30 dias. O que acontece? Quando faz uma reconstrução mamária, ela passa a ter algumas limitações físicas que dificultam ela, dependendo do trabalho que ela exerce, dela continuar com o trabalho. E isso ela não pode, ela passa a ter esse benefício de aposentadoria por invalidez. Além disso, ela consegue outros benefícios, como conseguir comprar um carro adaptado, conseguir isenção de impostos como o IPVA, o ICMS, IPI, só que tudo depende, como eu estou falando de impostos tanto estaduais e municipais, tudo depende da lei orgânica do município ou do estado. Entendi. Ela tendo essa carteirinha de deficiente, esses benefícios são mais fáceis de conseguir. Além disso, ela também pode conseguir a isenção de rodízio, carteirinha para parar em vagas de deficiente. Então, são vários benefícios que ela consegue ter por ter essa reconstrução mamária. Ok, bom, essa foi a pergunta da Luciana, você já respondeu, perfeito.
Pegando esse gancho, tem uma pergunta da Kátia Rodrigues, e ela fala que o filho dela foi diagnosticado com câncer. Os pais podem sacar os seus FGTS? Pode, o FGTS, o PIS, o PASEP, até os 21 anos, né? Desse dependente. Então, ele tem que ligar no 146, na Caixa Econômica, e agendar, levar todos os documentos necessários, então a carteirinha que comprovam que tem o número do seu NIT, tem tudo bonitinho para você ir lá e fazer esse saque. Okay. Mas é cabível, sim. Inclusive, para pacientes, a Carla Dias, sou diagnosticada com câncer, como faço para sacar meu FGTS e quais os documentos necessários? É isso. É a ligar no 146, levar comprovante de residência, RG, CPF, laudo médico é muito importante, né, do filho, a procuração do filho menor e também o número do cartão cidadão. Perfeito. Tem um tema relacionado a direitos dos pacientes que sempre é recorrente, a questão do transporte público. Existem duas formas de transporte, correto? A municipal e a interestadual. Exatamente. A Gal Almeida, ela fala que é a presidente de uma associação que apoia pessoas com câncer lá na Bahia, ela está comentando sobre isso. Ela pergunta sobre o transporte intermunicipal, já que o local de tratamento fica a 145 quilômetros da capital. Como é que funciona? O intermunicipal e o fora de domicílio, que a gente fala de TFD, transporte fora do domicílio. Sempre que um paciente com câncer da sua residência excede 50 quilômetros, ele tem como direito garantido o TFD. Dentro do TFD tem uma tabela de valores de quanto que é o reembolso para transporte, alimentação, dependendo do local, hospedagem. O que acontece muito? O município, a prefeitura não tem esse valor para oferecer e acaba oferecendo, que eu acho que vocês já viram muito por aí, vans, peruas, que faz esse transporte. Então, se o município, né, ou a prefeitura não oferecer esse tipo de transporte, ele pode sim, o paciente, exigir que esses valores de TFD sejam repassados para o paciente, para ele conseguir cumprir com o tratamento dele. É um direito dele fazer tratamento fora de domicílio. E quando, complementando a pergunta da Gal, quando há algum problema relacionado ao salário do motorista, e esse paciente resolve complementar, ele tem esse reembolso ou não? Não tem. Isso é um problema com a prefeitura e o funcionário. O que cabe é o paciente ligar na ouvidoria, fazer uma reclamação, procurar o Ministério Público. O Ministério Público tem esse papel. A gente sempre deve buscar o Ministério Público quando o município, o Estado, a Secretaria não estão cumprindo com o papel deles. Esse é um caso em que o papel do Ministério Público deve intervir. Entendo. Aproveitando essa história do Ministério Público, a Gisele Rodrigues pergunta: a minha dúvida é de um paciente que precisou de tratamento de câncer dentro do Sistema Único de Saúde. E ela questiona por que essa demora na fila para conseguir uma vaga em tratamento, se a gente tem a lei de 60 dias. Esse é um problema que a gente tem que trabalhar política pública, que várias associações de pacientes vêm trabalhando. A lei dos 60 dias é um resultado de política pública efetiva. Demorou, mas várias associações de oncologia conseguiu que uma lei que o início do tratamento após o diagnóstico fosse iniciado em até 60 dias. O que acontece? Essa mobilização foi feita através de lei, né? Então é quando a gente fala que o sistema executivo invadiu o judiciário o executivo e esse conflito de poderes que a gente tem. E aí o que acontece? O Poder Legislativo sancionou essa lei dos 60 dias, o problema é que no executivo, na parte administrativa, a parte que a gente fala de gestão pública, o governo não tem condições. Então, por isso que a gente fala de filas enormes de pessoas esperando para fazer exames, para ser atendido. Infelizmente, nós ainda não podemos fazer nada a respeito. Existe uma grande mobilização para que os exames sejam feitos em 30 dias, que não tenham mais fila, que o sistema Siscam do governo funcione. Existem várias frentes e é importante ter essas frentes
Graças a Deus, a sociedade civil está mobilizada para isso é muito importante. Mas assim, quando a gente se depara com uma fila como essa, a gente tem que procurar a ouvidoria do SUS, ligar no 136, procurar o Ministério Público, procurar associações de pacientes que dão esse suporte. E para que a lei dos 60 dias seja cumprida, o cidadão também tem que se movimentar, tem que fazer a provocação, tem que ir lá acompanhar, procurar a ouvidoria, o assistente social, falar com o seu médico. Infelizmente, a gente está com esse cenário e são essas as armas que nós temos para poder reverter o quadro. Por isso é tão importante a mobilização. Participação do cidadão. Indiferente se ele tenha um diagnóstico de câncer ou não, ele pode, através da sua mobilização, alterar políticas públicas para que outros tenham acesso. Bom isso. Vamos ver mais uma aqui. Vamos falar sobre o plano de saúde? A Carol Farias pergunta, quero saber sobre o meu direito com relação ao plano de saúde, que o que uso é da empresa onde trabalho. Como estou afastada pelo INSS, não estou pagando para a empresa, então queria saber se eles podem cancelar o plano. Como é que funciona isso? Enquanto você estiver trabalhando na empresa, você como um funcionário CLT, você tem direito ao plano de saúde. Quando você encerrou seu contrato de trabalho, se você contribuía com um valor de 10%, 15%, 20%, depende de como que é o contrato com a empresa e a operadora de saúde, você tem direito a continuar com esse plano de saúde por mais 1 ou 2 anos, tá? Agora, se você não contribui com nada, esse contrato ele é encerrado ali mesmo. O que pode ser feito é, antes de encerrar totalmente, você tentar por uma portabilidade um novo plano de saúde. Mas aí vai ter que arcar com ele integralmente. Quando uma pessoa faz essa portabilidade e ela já é diagnosticada com câncer, como é que funciona? Então, a portabilidade é justamente para não se ter a carência, tá? Então, se ela já estava num plano pela empresa, ela vai portar da mesma forma que o tempo que ela já estava nesse plano. Então, ela não entra com carência nenhuma. O que vem acontecendo muito é que as operadoras de saúde hoje não têm mais no mercado planos individuais, só planos coletivos. Por que a gente fala isso? Porque planos individuais, pela regulamentação da ANS, o reajuste não se passa de 11%. Quando a gente fala de plano coletivo, não tem esse teto de reajuste. Então, eles podem reajustar da forma que eles quiserem. Por isso que nós só temos no mercado hoje planos de saúde de planos coletivos. É uma grande discussão também que a sociedade civil precisa trabalhar políticas públicas para também mudar esse cenário. Entendi. Voltando ao sistema e às questões de direito, a Silvia Guiar pergunta, minha filha menor terminou o tratamento oncológico e eu gostaria de saber se ela e o marido, como responsáveis, têm os mesmos direitos. Ou seja, IPVA, IPTU, FGTS... Os direitos de um paciente com câncer, ele é direcionado ao paciente com câncer. Quando a gente fala de um menor de 21, que é quais são os direitos? Os pais podem sacar o FGTS, conseguir, dependendo, tendo o cartão de deficiente, comprovando para o laudo médico que precisa transportar o filho num carro adaptado, tendo todas essas questões, ela pode conseguir os benefícios. Mas é aquilo que eu falei, para qualquer direito do paciente existem requisitos para se obtê-los, não são tão fáceis assim. Tem toda uma questão de documento, tem toda uma questão burocrática, tudo tem que ser comprovado, o laudo médico tem que realmente comprovar a deficiência dessa criança que vai ter uma incapacidade aí temporária ou não, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. A Raquel Spigai pergunta, a pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria? Toda pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de renda dos títulos de pensão, aposentadoria e reforma. Então, a pergunta dela é sim, ela tem. Agora, se ela é aposentada e aí continua trabalhando e tendo salário, o valor do salário
tem sim desconto de imposto de renda. E outra informação que é muito importante é, independente dela ser isenta de imposto de renda de aposentadoria, ela tem que fazer a declaração dela anual. Isso é muito importante, não pode esquecer. Essa é uma obrigação de todo cidadão. É uma obrigação legal. O Tiago Carvalho pergunta, como faço para ser isento de PVA e IPTU? Você já explicou isso, né? Sobre a questão Sim, tudo depende da questão do carro. São impostos de natureza tanto do município como do estado, então tem que sempre analisar se no seu estado existe esse benefício para o portador de câncer ou não, e a mesma coisa da lei orgânica do seu município. Perfeito. Tati Mota, Andréia, bom dia. Tenho uma dúvida porque alguns pacientes com câncer têm direito e outros não. As neoplasias são consideradas diferentes por lei? Existem vários tipos de neoplasia, mas assim, no CID constando neoplasia maligna, você adquire vários direitos. Os direitos vai depender do seu laudo médico. Quem vai falar se você tem tal direito ou não é o seu laudo, porque você pode ser portadora de algum câncer que não te impeça de trabalhar, que não te impeça de exercer suas atividades físicas, e os direitos do paciente com câncer é específico para cada limitação que ele tenha. Então, não sei se eu respondi. Não, acredito que sim. Mas depende muito caso a caso e depende do laudo médico. Perfeito. Manuela Alves, tive câncer de mama, posso fazer reconstrução mamária pelo SUS? Sim, é um direito que todas as mulheres conseguiram nos últimos anos, que o SUS está fazendo esse ano 30 anos e é um direito da mulher que a gente pode falar com muito orgulho, é o direito da reconstrução mamária gratuitamente. Existe, é claro, uma questão de tempo para você fazer a reconstrução mamária, né, após a cirurgia. Geralmente é de 6 a 8 meses, depois você já entra na fila para poder fazer. E existem outras coisas também depois da reconstrução, como, por exemplo, dermopigmentação paramédica, que é a reconstrução da auréola, etc. Isso ainda não é lei, mas tem muito hospital fazendo, para o Labaiton deles. É mais um tema para a sociedade civil se mobilizar. Com certeza, porque é um direito. A questão da... A gente chama de estética integrativa, é quando, porque existem várias questões relacionadas ao tratamento, ao quimioterápico principalmente, como queda de cabelo, queda da sobrancelha, cílios, a questão das mamas, né, quando são retiradas, que acabam abalando não, abalam muito a autoestima da paciente, né? E nos homens também existem outras questões. E isso tudo faz parte de um grupo de intervenções chamado estética integrativa. Fica de olho que isso é importante também. Daniela Santos. Gostaria de saber se o paciente com LMC possui os mesmos direitos que um paciente oncológico. Está falando Sim. de oncomatos, né? A leucemia mieloide crônica é uma doença crônica. E ele provavelmente, esse paciente, ele consegue, dependendo Tem pessoas que têm leucemia e tomam seu medicamento oral, inclusive entregue pelo SUS, todos os dias e não tem problema nenhum. Como tem outros que têm muitos efeitos colaterais e não conseguem levar uma vida diária e exercer a sua atividade física comum. Então, dependendo das suas limitações, ele também consegue seus direitos, sim, como uma aposentadoria por invalidez. Ficar comprovado que ele não tem mais condições de trabalhar, justamente pela doença ser crônica. Mas tudo, como eu sempre falei aqui desde o início, vai depender do laudo médico, vai depender de como que esse paciente está reagindo ao tratamento. Porque o grande objetivo, né, é que a pessoa tenha uma vida ativa, que ela volte ao trabalho, que ela faça exercícios, justamente para nas questões das doenças crônicas não transmissíveis, né? Para o governo, para o Estado, é muito melhor um cidadão ativo do que um cidadão aposentado por invalidez. E não só para o Estado, né? Para o ser humano mesmo. Para o ser humano, para a família. Então, são várias questões que devem ser trabalhadas aí, buscando que o paciente fique cada vez mais ativo, melhor. Isso é bom. A questão dessa droga oral pelo sistema foi uma manifestação de sociedade civil organizada. Também da sociedade, do medicamento... para a LMC, que foi uma conquista enorme também. Foi uma conquista enorme porque não havia cobertura no SUS, como não tinha cobertura no SUS para medicamentos como linfoma,
para mieloma múltiplo, entre outros. Assim, o SUS, nos últimos anos, avançou muito na questão de medicamentos para câncer. Temos muito que avançar, cada vez a gente tem mais avanços, como, né, imunoterapia, droga-alvo, terapia-alvo, várias tecnologias. Qual o nosso papel da sociedade civil? Buscar que cada vez mais pacientes que não tenham condições de pagar um plano de saúde também tenham esse acesso. O artigo 196 da Constituição Federal nos garante esse direito. Né? O direito à saúde a todo cidadão. Exatamente. Perfeito. Pegando esse gancho da questão do SUS e da incorporação de medicamentos, isso é feito através de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas ou de diretrizes terapêuticas, correto? Exatamente. O que acontece? A sociedade médica criam-se diretrizes para determinado tipo de câncer, quais são os melhores exames, medicamentos, cria-se essa diretriz que vai, né, para o SAS, no Ministério da Saúde, que vai analisar para uma abertura de protocolo. E aí a gente tendo a incorporação desse protocolo no Sistema Único de Saúde, ele passa a ser obrigatório. Então isso que a sociedade civil tem que se manifestar bastante. Procurar sociedades médicas, dependendo da patologia que você tem ou que você luta por ela, quer melhorar o cenário do tratamento da sua patologia. Então procure a sociedade médica, vê como estão as diretrizes desse tratamento e o que pode ser feito para atualizar esse protocolo. E procure o SAS, o Ministério da Saúde, que eles têm essa responsabilidade de fazer a atualização de protocolo. A nível de conhecimento, só para que você saiba, hoje nós temos cerca de 90 protocolos para câncer. São cerca de 120 protocolos no geral, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, né, que é o que dirige todo o procedimento do tratamento. Existe uma lei que os protocolos devem ser atualizados a cada 2 ou 3 anos? 2 anos. A cada 2 anos. E existem muitos protocolos que estão aí desde 2012, 2013, 2014, sem atualização. Então, esse movimento também precisa ser feito para que esses protocolos sejam atualizados. A questão de novos medicamentos, ela acontece todos os dias. A gente sabe da questão financeira, a gente sabe que a questão financeira no SUS é finita, mas a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes uma corporação não significa que ela vai ser mais cara para o sistema. Talvez não, né? Porque, lembrando, um paciente ativo, um paciente que trabalha, um paciente que devolve ao sistema de alguma maneira. Exatamente. Um paciente acamado, um paciente UTI, ele não consegue devolver. Então, a nossa maior luta é com relação à qualidade de vida do paciente também. E, para isso, as novas tecnologias precisam ser incorporadas, precisam ser trabalhadas de uma melhor forma. É a questão do custo-efetividade, né, que a gente tem que analisar e levar muito em consideração. Por isso, a grande importância de se trabalhar políticas públicas, que uma sociedade civil organizada consegue mudar esse cenário, né? Um grande exemplo nós tivemos agora com a greve dos caminhoneiros, que não foi um sistema, um movimento da sociedade civil organizado, os caminhoneiros não estavam organizados e aí o resultado não foi o que eles esperavam. Então essa é a prova, que a gente trabalhando numa sociedade civil organizada, o retorno e o resultado é muito maior. Só para pegar o seu gancho também de novo, sociedade civil organizada somos todos nós, não é uma associação, é o cidadão que faz parte desse movimento para que haja a mudança. Que vá numa movimentação, que vá numa greve, que vai com outros pacientes, com amigos, com pessoas que acreditam naquela causa, que acreditam naquilo que você está levantando a bandeira. Essa é a importância. E que todos falem em uma voz só. Isso é muito importante, porque se cada um falar de uma forma, esse movimento acaba perdendo a força. Então, para se ter força, tem que falar de uma única maneira. Perfeito. Vamos voltar às perguntas? Sim. A gente adora políticas públicas, tá? Gustavo Ferreira Silva. Paciente que tiver alguma sequela, provavelmente já deve ter terminado seu tratamento. Por causa do tratamento, tem algum direito? Dependendo da sequela, se for alguma sequela, alguma limitação física, ele pode conseguir esses direitos que nós falamos aqui, como a questão de comprar um carro adaptado, conseguir isenção de impostos, então cartão de deficiente, no caso do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, isenção de rodízio. Agora,
Dependendo de outros tipos de sequela, não tem nenhum direito específico, não. Inclusive, pacientes com câncer sofrem bastante para voltar ao mercado de trabalho. É muito complicado, porque ele sofre barreiras numa entrevista de trabalho, dependendo do concurso público que ele for prestar, tem alguns requisitos que precisam lá que ele não vai se enquadrar por questões de saúde. Então, já que essas portas fecharam, ele vai tentar abrir sua própria empresa, mas ele precisa de um empréstimo. Ele vai até o banco, quando o banco vê que ele é um ex-paciente com câncer, também costuma ser negado. Então, assim, as portas são bem... É muito complicado a volta do mercado de trabalho desse paciente. Quando esse paciente está fora do mercado de trabalho. Quando ele está fora do mercado de trabalho. Porque quando ele está no mercado de trabalho, é garantido a ele o direito de... Existe esse direito dele não ser mandado embora pelo motivo do câncer. Mas ele pode ser mandado embora por qualquer outro motivo. Então, essa questão de paciente com câncer na área de trabalho é bem complicada. É uma coisa que os pacientes tinham realmente, e até mesmo deputados, senadores, sentarem e se mobilizarem para mudar isso, para mudar o cenário de um paciente com câncer, para ele entrar no mercado de trabalho novamente. Por isso a busca tão frenética com relação à aposentadoria. Exatamente, porque é muito difícil voltar ao mercado de trabalho. E a gente volta numa outra questão, na questão da qualidade do paciente durante seu tratamento. Exatamente. A gente escuta muito que pacientes, quando vão em entrevistas de trabalho, omitem que tiveram câncer para não sofrer esse tipo de barreira. É realmente uma coisa que a gente tem que pensar e tentar trabalhar para mudar esse cenário. Importante, muito importante. A Lucy faz uma pergunta aqui, você já respondeu, mas eu vou voltar. Estou com câncer de mama e não consigo entrar no sistema. Ou seja, deve ser no SUS. Exatamente. O que ela deve fazer? Isso tem a ver com a lei de 60 dias, tem a ver com o sistema hoje de direcionamento, o Siscam, né? O Siscam, né? Para você entrar. O SIGO, o CROSS. Exatamente. O que acontece? É difícil mesmo a gente conseguir entrar no SUS. Tanto é que falam até que depois que você entra, o negócio começa... Aí o sistema anda, né? Em alguns casos no Brasil, a lei de 60 dias funciona muito bem. Em outros, não tem nenhum sistema para ter esse controle. Então, a gente fala de um país muito grande, com várias diversidades. E aí, o que acontece? Esse paciente que está tentando e não consegue ser acolhido no sistema, ele tem que ligar na ouvidoria do SUS, ele tem que buscar... ou até mesmo o Ministério Público para tentar entrar no Sistema Único de Saúde. A regra é procurar uma UBS mais próxima da sua casa. Se você já tem a carteirinha do SUS, leve a carteirinha, ou senão você vai fazer essa carteirinha na UBS mais próxima, com comprovante de residência, RG, CPF, e aguardar o agendamento. Tem prazo para isso? Não tem. Essa questão do diagnóstico, do prazo para diagnóstico? É o que nós queríamos muito, que várias associações, inclusive temos uma frente parlamentar do câncer, a questão do legislativo também vem trabalhando isso, porque só a questão da lei de 60 dias não está funcionando. Então, a gente também precisa de uma lei que garanta 30 dias para o diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque os 60 dias só contam pós-diagnóstico. Então, a gente também precisa anteceder aí o que, enquanto a gente não tem o diagnóstico do câncer. Senão, a gente não tem com o que brigar. Então, ou seja, hoje a gente precisa de uma lei para diagnóstico, complementando a lei do tratamento. Do tratamento, que é a lei de 60 dias. Perfeito. E, na verdade, a gente não precisaria de lei nenhuma, né? Se o nosso executivo exercesse bem o seu poder, o legislativo dele, o judiciário dele. Mas a gente tem esse conflito todo aí. Mas vamos que vamos. Bom, a Fabiana Ramalho pergunta: não trabalho, como faço para conseguir o Vale Social? Isso é gratuidade em transporte público? Transporte público. O que acontece? Alguns pacientes com câncer têm direito ao transporte público, sim, desde que comprovado que ele está em tratamento.
Então, através de um laudo médico que comprova que ele foi diagnosticado em tal dia, que ele vai fazer tantas sessões de quimioterapia, de rádio, manutenção, que o tratamento dele é feito em tanto e tanto tempo. Então, tudo isso vai constar no laudo para ele solicitar os benefícios em cada órgão responsável, metrô, ônibus, CPTM, tudo que for necessário para conseguir os benefícios. Então tem que se comprovar que está em tratamento. Indiferente se ela esteja trabalhando ou não. Exatamente. E pode ser, e assim, se você comprovar que você precisa de um acompanhante para ir no hospital, para ver o médico, você também pode conseguir esse benefício, ele se estende para o seu acompanhante, mas isso tem que estar comprovado também. Perfeito. Mudando totalmente aqui. Justino Menezes. Dependo de um remédio caro, disponível pela farmácia popular, mas nem sempre encontro. Quais são os direitos do paciente quando ele não encontra o seu medicamento dentro do sistema, dentro da farmácia popular? Dentro da farmácia popular tem uma lista que é a lista do rol do SUS, que tem todos os medicamentos que são fornecidos. Tanto os medicamentos de alta complexidade como os da farmácia popular, que não são de alta complexidade. São medicamentos mais comuns e do dia a dia. Quando esse medicamento está faltando, você tem que procurar a ouvidoria do SUS, a Secretaria Estadual de Saúde, e informar o que está acontecendo. Não foi tomada nenhuma providência, também procurar o Ministério Público e, quem sabe, entrar com uma ação judicial, né? Mas é o cenário que a gente está encontrando hoje. Tá faltando medicamento, nós temos que fazer a provocação junto à ouvidoria do SUS, chamar a atenção da mídia, são as ferramentas que o cidadão tem para poder reverter o quadro. Perfeito. Nessa questão da forma prática, o que o paciente leva na ouvidoria? O que ele tem que levar? Uma carta, documento? Como é que ele faz isso? Ele liga na ouvidoria no 136, né? E lá ele vai fazer uma reclamação. Tudo é feito por telefone e eles mandam um número de protocolo, dão um prazo para atendimento. Quando isso não é cumprido, você também pode fazer a mesma coisa no Ministério Público, ligar, fazer uma denúncia. Está faltando medicamento, é um direito meu. O Ministério Público tem essa responsabilidade essa função jurisdicional de estar atuando nisso. E caso nada disso tenha resultado, entrar com ação judicial. Mas o que acontece? Hoje a gente sofre da judicialização em saúde. Tem muitas ações judiciais na área de saúde para pedido de medicamento, exames, internações. E como a gente fala de judicialização, a gente fala de pessoas que entrou com ação judicial para conseguir um medicamento para a vida ou morte daquele paciente, a gente também fala de pacientes que entram com uma ação judicial para conseguir uma fralda. Então, é muito difícil e é muito discrepante, né, a razão. Só que assim, é um direito garantido a ambas as partes. E como a gente fala de um sistema finito, a Secretaria Estadual de Saúde muitas vezes não tem condições de arcar com isso e deixa de dar para uns, para uma grande quantidade de cidadãos, para dar para muito poucos. Então é uma análise que está acontecendo, um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos, que vem dificultando muito a vida do paciente com câncer. Porque hoje em dia, nem sempre entrando com a ação judicial, você também tem um bom resultado. Isso tem tudo a ver com o que o sistema faz, né, para essa questão de incorporação de medicamentos, que é um direito adquirido. É um efeito cascata. É bem um dominó mesmo. Complemento da pergunta do Justino. Se ele comprar um medicamento, ele pode ser ressarcido pelo sistema? Os medicamentos, eles estão ali na farmácia popular, o que tem e o que não tem que esperar chegar, né? Ele comprar e depois entrar com uma ação pedindo reembolso, ele corre o risco de ganhar ou não. Ele pode muito bem não ganhar. E como a gente está no atual cenário de hoje, as chances dele não conseguir o reembolso são altas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, enfim, ele pode chegar a entrar com essa ação judicial por ser um direito dele, mas as chances são 50-50. 50%. Pergunta do Pedro Marques. Sofro de câncer de próstata. Tenho direito a benefícios de alguma lei federal? Acho que é tudo aquilo que você já comentado. É tudo aquilo que a gente já comentou desde o início, né? Dependendo das limitações que ele tem, ele consegue alguns benefícios como
A compra de um carro adaptado, as taxas, né? Depende se IPI, ICMS, IPVA, vai depender da lei orgânica do município ou do estado. Federal, se ele contribui ou se ele não contribui para o INSS, que é a Previdência, o PASEP, que é pelo Banco do Brasil, enfim, vai tudo depender de qual tipo de benefício e qual tipo de deficiência que ele tem. Perfeito. Última pergunta. Maria das Graças Marques. Eu tive câncer de mama, me aposentei por tempo de serviço, sou servidora pública, eu continuo pagando imposto de renda. Eu posso pedir revisão para deixar de pagar os impostos? É retroativo, né? Retroativo. O que acontece? Ela, por ser servidora pública, ela tem um sistema especial, né? Ela tem que, esse tipo tem que ser levantado para ver se isso consta como um direito dela ou não, para ver se tem como, nessa análise, ter um reembolso. Assim, dependendo do caso, ela consegue ter esse reembolso sim, mas tudo vai depender da legislação específica dela por ser servidora pública. Só para a gente fazer um resumão, porque são muitas, né? Muitas questões relacionadas a direitos dos pacientes. Quais os documentos essenciais da pasta do paciente? É sempre bom o paciente, logo o diagnóstico. É uma situação super difícil, a gente está sempre muito abalado, mas é sempre bom montar uma pastinha com o seu RG, CPF, comprovante de residência, um laudo médico atualizado, comprovante dos exames, comprovante do CID, da neoplasia maligna. Todas essas informações vão usar para cada direito que ele for solicitar. Então, é sempre importante você ter essa pastinha. Você também tem direito a conseguir esses documentos no hospital, né? É um direito seu, tá ali guardado, eles são obrigados a te oferecer uma cópia. E é sempre bom você, logo após o resultado, já pedir essa cópia e ter dentro dessa pastinha. O que a Andréa está comentando sobre prontuários médicos. Os prontuários médicos, exatamente. Como também ter direito a uma segunda opinião médica. Super. Né? São todos esses direitos que o paciente com câncer tem. O IVOC vem trabalhando bastante sobre esse assunto, também tem disponível no site, né, Rita? No site tem toda a documentação que você precisa ter na sua pasta. Lembre-se sempre ter cópias desses documentos, não são os originais, os originais eles são seus para uso. Tem uma relação de direitos que o paciente tem também, existem várias publicações de associações parceiras, associações amigas que fazem parte, que trabalham tudo isso. Lembrando que PVA, IPTU, FGTS, INSS, aposentadoria, são direitos adquiridos, mas existem essa necessidade de você pedir em cada órgão relacionado a isso. Existe a necessidade de avaliação médica também. Então, assim, perícia, né? Etc. Nós temos direitos e temos obrigações. Então, essas obrigações também precisam ser cumpridas, né, para que a gente possa aceder e ter acesso a esses direitos. Bom, acho que é isso, Andréa. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo. É um ciclo de 12 meses aí. Nesses últimos 12 meses passaram grandes especialistas aqui nesse Life. É um momento de muito prazer de toda a equipe estar trabalhando com essa ferramenta de contato direto com o internauta, onde a gente consegue desenhar também quais são os nossos próximos passos, porque são vocês que nos dão tudo isso, né? O que a gente deve estar trabalhando para realmente trazer o melhor em termos de informação, o melhor em termos de conhecimento, o melhor em termos de comunicação, para que tudo fique muito claro e a gente possa junto realmente caminhar para um cenário melhor dentro do tratamento de doenças oncológicas, o câncer e de oncohematos também. André, mais uma vez, obrigada a todo mundo. Eu queria só deixar um recadinho para vocês. Opa, desculpa. Essa é a última semana da consulta pública da ANS, que é para regulamentar o rol de cobertura de procedimentos em saúde. Então, é muito importante que todo mundo participe dessa consulta pública para que esse rol, que é hoje o rol de cobertura mínima dos planos de saúde, do que eles são obrigados a nos fornecer, mude. Hoje o rol ele tem atualização a cada 2 anos, as pessoas que podem contribuir, podem submeter pedidos de incorporação nesse rol é um número muito limitado, então a gente luta para que não haja essa limitação, que essa revisão não demore 2 anos para acontecer. Então, por favor,
vão lá e contribuam, é até sexta-feira. É indiferente se você usa o sistema de plano de saúde ou o sistema do SUS, você pode entrar e contribuir, são vários capítulos, não é difícil você contribuir porque é uma contribuição sua, ou seja, suas palavras, seu conhecimento relacionado àquilo. Se você tiver alguma dúvida, vai aparecer aí na área de perguntas, vai estar fixo um acesso para que você tenha informações sobre esse rol de procedimentos e faça a sua contribuição, tanto com ele quanto pelo 5 quimioterapia oral, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Andréia, até a próxima.